Amém? Irmãos, eu quero estar falando nessa noite, vocês, sobre rios de águas vivas. Amém? Domingo passado, o pastor Samuel pregou sobre o quê? Quantos se lembram? A certeza da salvação. A certeza da salvação. E às vezes você fala assim, meu Deus, mas falar certeza da salvação no domingo? Todos aqui nós somos salvos. Quem é salvo aqui tem certeza? Diga amém. Amém. Né? Quem é salvo tem certeza, bate palma. Né? Quem é salvo tem certeza, bate o pé. Lembrar do pastor Josmar, né? Ele sempre cantava isso aqui. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Amém. Então ele cantava muito esse corinho, né, irmãos? É corinho, né? Eu lembrei de falar, corinho. Então, a certeza da salvação, ser salvo. Qual é a evidência de uma pessoa que é salva? Uma mudança, não é isso? Uma transformação. E eu fico impactada, eu já preguei muito sobre essa mulher. Em João capítulo 4, abra sua Bíblia, em João capítulo 4, no versículo, vou ler desde o começo aqui, para a gente ter uma noção. Quero ver se vocês entendem o que o Espírito de Deus quis falar, quer falar nessa noite ao nosso coração, e quer estar ministrando no seu coração, como Ele ministrou em meu coração também. Em João capítulo 4, fala dessa mulher, que é a mulher de Samaria. A mulher de Samaria. Gente, não tem um exemplo de salvação mais tremendo, mais poderoso do que o testemunho dessa mulher, que é a mulher, né, samaritana, que a gente fala tanto sobre a mulher samaritana. Então não tem exemplo maior de uma pessoa, de uma evidência, que essa mulher, por mais pecadora, por mais rejeitada naquela época, ela recebeu Jesus, a salvação, e teve uma mudança de vida. Amém? Então aqui está dizendo na palavra do Senhor, aqui diz: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que João mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Onde é que Jesus estava? Ele estava onde? Na Judeia. Para onde que ele queria ir? Para a Galiléia. Presta atenção, ele queria ir para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Que hora era a hora sexta? Meio-dia, aquele sol escaldante. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco a minha vida à disposição do Teu Espírito Santo, para que Tu venhas falar. Teu mão, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Dá um aplauso a Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui dar uma pequena introdução aqui de quem era o povo samaritano. O povo samaritano era um povo que é excluído do povo judeu, totalmente excluído do povo judeu. Não sei se você que lê Bíblia tem costume de ler a palavra de Deus, mas se você não tiver, eu quero dar passar aqui um spoilerzinho, né, para você entender o que aconteceu, o porquê que existia essa divisão entre eles. Na época do reinado de Salomão, quando Salomão morreu, o seu filho Roboão tomou ali o reinado, e ele não foi um bom reino, né? Ele foi muito duro para a nação de Israel, ele foi muito duro.
E com essa dureza dele, o reino de Israel se dividiu. 10 tribos ficou em Samaria, ficou com esse rei. E 2 tribos ficou em Jerusalém, que era a tribo de Judá e a tribo de Efraim, se não me falha a memória. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que essas 2 tribos permaneceram fiéis à palavra, permaneceram fiéis aos preceitos de Deus. Mas, como mandava a lei de Moisés, né? E as outras 10 tribos, elas se corromperam, elas se misturaram. E Deus, ele não aceita mistura. Deus, ele quer o que? A nossa pureza. Tudo aquilo que é misturado não é mais puro. E o que aconteceu? Aqueles povos, né, eles começaram a pecar, ficaram lá junto de pessoas que não serviam a Deus, eles começaram a pecar e se corromperam. E ali o que aconteceu? Por isso que a Bíblia diz que o povo judeu, eles não se davam com os samaritanos, por causa disso, porque eles se misturaram. E Deus, ele tinha o quê? Uma lei específica de não haver casamento misto, casamentos mistos. E ali eles se misturaram com aquelas mulheres daquele lugar, daquela cidade, daquele lugar ali de Sicar, de Samaria. E ali ficou esse reino dividido. Então ali o povo de Deus, o que aconteceu? Cortou o relacionamento com o povo, com aquele povo, com aquelas 10 tribos. Nós não vamos ter mais contato. Eles foram até impedidos de entrar no templo, onde o povo adorava o Senhor. Por isso que eles resolveram o quê? Abrir lá no Monte Gerizim, um lugar para eles adorarem. Irmãos, a gente nunca pode sair do lugar original que Deus pediu. A gente nunca pode dar um jeitinho na nossa vida espiritual. Se Deus falou que o lugar da adoração é aquele lugar, a pureza, você tem que permanecer. O que o povo ali, aquelas 10 tribos tentou fazer? Eles tentaram o quê? Inventar um altar diferente para Deus. Mas aqui, essa passagem, fala o quê? Dessa mulher, que era o quê? Uma mulher samaritana, desacreditada. Aqui se trata o quê? De uma mulher pecadora, muito conhecida naquela região. Todo mundo conhecia essa mulher. O seu pecado era conhecido por todos que tinham ali. Todo mundo já sabia da vida dela. Então não tinha como esconder. E eu tenho certeza que a vida dela não era fácil naquele lugar. Irmãos, por que ela ia? A Bíblia diz que ela ia ao meio-dia, todo meio-dia ela ia pegar água naquele poço. Por quê? Porque era uma hora que ninguém estava lá. Ninguém estava naquele lugar. Só que Jesus, ele estava naquele momento aonde? Lá na Judeia. Jesus, ele estava ali na Judeia. E quando ele chegou lá, ele ficou maravilhado de ver como o reino de Deus estava sendo expandido ali naquele lugar. Como o reino de Deus estava sendo propagado. Só que tinha uns fariseus lá, que tinha ouvido dizer que Jesus estava ali naquele lugar e que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Tanto que a Bíblia fala que nem o próprio Jesus batizava, mas eram os discípulos de Jesus que batizavam. Eu fico vendo, irmãos, que Jesus, ele veio com uma notícia, o quê? Ele veio ali com um ambiente. Quando Jesus vai no lugar, ele quer ter um ambiente que é de comunhão. O que estava falando lá? Que estava batizando. Mas tinha ali uns fariseus que estavam provocando o quê? Estava uma competição. Estava comparando. Porque, irmãos, presta atenção uma coisa. Os judeus, João Batista, por que ele batizava? Ele batizava ali, ele pregava o quê?
Arrependimento. O que João Batista pregava? Arrependimento. As pessoas, desciam as águas, movidos por quê? Pelo arrependimento. A pregação de João Batista era tão forte, que eles eram movidos a se batizarem. Eles eram movidos ali pelo arrependimento. Eu fico achando interessante que não tinha preparo, não tinha escola bíblica dominical, vou fazer um curso. Não é que eu sou contra, não. Mas você vê na Bíblia, não tinha isso. As pessoas eram movidas pela palavra. Eles se batizavam quando eles falavam, eu sou pecador, eu preciso me batizar, eu preciso evidenciar que eu me arrependo do meu pecado. E ali eles se moviam, desciam nas águas. Porque para o fariseu, ele achava que ele não tinha que se arrepender, que só dele servir ali, então o ritual dele, já estava bom. Ali na Judéia era um lugar de arrependimento, e eles achavam, não preciso não. Só que Jesus, quando viu aquilo, aquela competição ali entre eles, o que Jesus fez? Jesus ficou batendo boca com eles? Não. O que Jesus fez? A Bíblia diz aqui no versículo 3, que ele deixou a Judeia. Irmão, quando você vê uma picuinha, presta atenção, igreja, uma picuinha, quando você vê uma comparação, quando você vê ali competição, ali é um espírito de fariseu entrando. Não é que todo fariseu era daquele jeito, mas tinha um grupo de fariseu ali, que estava trazendo uma divisão entre o povo de Deus. E Jesus viu aquilo, falou, não vale a pena. A Bíblia diz que ele deixou aquilo ali, aquele lugar, retirando-se outra vez para Galileia. Agora, só que eu vejo aqui que essa mulher, ela era uma mulher o quê? Que seria uma grande missionária ali em Samaria. Só que ela tinha que passar por um processo. Nesse texto aqui a gente vê aqui um punhado, muita impossibilidade dessa mulher se tornar essa missionária. Mas Jesus, ele foi lá, porque eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, Jesus, ele sabe quem está certo. Está certo o que ela estava fazendo lá? Era certo? Era certo o que você fazia antes de conhecer Jesus? Era certo? Não era certo, mas eu quero que você entenda uma coisa, que Jesus, mesmo você não estando certo, ele se dispõe a conversar com você, mesmo errado que você esteja. Está me entendendo? Jesus, ele está disposto, mesmo sabendo que você não está certo. Jesus, ele sabia, tanto que a Bíblia diz, era-lhe necessário, tinha uma necessidade dele passar em Samaria. Mas aquele povo passava por Samaria? Não. Irmãos, eles tinham uma picuinha tão forte entre eles, que eles não entravam em Samaria para não se contaminar. Nenhum judeu passava por Samaria. O que eles faziam? Eles davam a volta. Para chegar aí na Galileia, às vezes era 3 dias, 2, 3 dias para chegar. Mas, por causa dessa divisão que teve, eles davam a volta. Demorava 6 dias para chegar na Galileia. E o que Jesus fez? Entrou em Samaria. Eu fico imaginando como que esses discípulos ficou. Jesus, vamos virar aqui. Não, vai ser aqui. Não, Jesus, mas vamos ter que dar, aí é Samaria, mas é aqui mesmo. É necessário passar por aqui. Eu preciso de passar por aqui. Mas isso não está certo. Eu sei que não está certo. Mas é necessário passar por aqui. Eu preciso. Porque eu preciso encontrar com alguém. Eu preciso encontrar com uma pessoa que necessita de mim. Jesus, irmãos, ele diz, olha, eu vou preciso de fazer o que lá, Jesus? Fazer o que em Samaria? Aqueles imundos, aquelas pessoas que não prestam, aquelas pessoas que viraram as costas para os mandamentos de Moisés, para os preceitos de Davi, ali o lugar de adoração, deixar o lugar de adoração. Mas ele diz, irmãos, eu preciso passar. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, eu, por exemplo, você, Jesus, ele teve que entrar
em Samaria, na nossa Samaria, em nós. Era necessário. Mesmo com os nossos erros, nós estávamos lá na Samaria. Você estava longe de Deus, afastado de Deus, servindo outros altares, outros deuses. Às vezes você servia uma idolatria, uma imagem de escultura. Às vezes você idolatrava o dinheiro, idolatrava a sua família. Você era uma pessoa totalmente perdida, mas era necessário Jesus entrar na sua vida, na sua Samaria, para ter esse encontro com você, mesmo errado que você era, mesmo todo torto que você era. Ele disse, é necessário, eu vou lá encontrar com essa pessoa, porque é necessário passar por Samaria. Eu fico olhando, irmãos, eu fico olhando em mim, eu estava ali nessa passagem, vendo, meu Deus, onde eu nasci? Fiquei imaginando, sabe? Vocês vão até achar engraçado o que eu vou falar. Mas, eu fiquei pensando, na hora que o Espírito Santo falou no meu coração, eu vendo essa mulher, eu entrei tanto nessa passagem, nessa narrativa aqui de João, eu fiquei tão assim impactada com essa mulher, porque eu tomei aquele lugar para mim. Eu disse, eu também estava em Samaria. Ninguém dava nada para mim. Quando eu nasci no interior. Irmãos, quando pensa assim, gente, onde que eu fui nascer? Pode alguém, coisa boa, sair de Itapirapuã? Quantos conhecem Itapirapuã? Eu nasci nessa cidadezinha, Itapirapuã. Eu vim bem criando, 6 anos eu vim aqui para Goiânia, mas eu nasci em Itapirapuã. Uma cidadezinha ali perto de Goiás Velho, quente para danar. Pensa um lugarzinho quente, uma das cidades mais espírita. Pensa um lugar de espiritismo, como aquela cidade. Eu nasci ali. E eu te digo mais, eu nasci em parto normal, de um parto normal difícil, muito complicado, muito difícil mesmo. E eu tenho as marcas desse parto difícil no meu corpo, você sabia? Aqui, a minha testa. Tem essa divisão aqui, porque eu parei aqui, ó. Afundou. Tem as marcas da dificuldade que foi esse parto. Um parto dentro de casa. Mas Deus tinha um propósito. Amém? E aí eu nasci numa ruazinha brejada, que era um brejo. Pensa o nome da rua que eu nasci. Se tinha brejo, tinha o quê, irmão? Perereca. Na rua da Perereca, pode? É de rir, né? Mas ali era a minha Samaria. Pode sair alguém da rua da Perereca e ser salvo? Vocês riam, né? Mas foi de lá que Deus me tirou. Foi lá que Deus escolheu o lugar improvável, lugar dos improváveis, né? Não nasci numa maternidade, nasci numa casa. Então, irmãos, eu fico vendo como Deus age, né? Como Deus age na nossa vida. E as pessoas, às vezes eu fui crescendo, o que essa menina vai dar? O que essa menina vai ser? O que essa menina vai dar em nada? Ela vai ser uma menina aqui do interior, ela foi para lá, o pai dela não é formado, a mãe dela não é, o que vai ser dessa menina? Quem que vai ser? Eu fico imaginando o que seria de nós, irmão, se Jesus olhasse para a nossa vida, para a nossa Samaria, como a gente olha para as pessoas. Você olha para uma pessoa que está lá perdida, e você fala, não vou me contaminar com essa pessoa. Já pensou se Jesus olhasse para você e falasse, não vou lá em Samaria não, vou não. Ela não nasceu num berço evangélico, ela não nasceu, ela é uma idólatra. A família dela é toda idólatra, tudo lançado de maldição com consagração. Mas é lá que Jesus vai, é lá nesse lugar. Sabe por quê, irmão? Jesus, ele não olha as pessoas que estão em Samaria como a gente olha.
é diferente. Talvez alguém disse para você assim, você não vai dar em nada. Vai ser nada, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas já ouviu isso? Nos encontros, então, a gente fala, lá na cura interior, né? A pessoa fala, minha mãe falava que eu não ia dar em nada. E você acreditou? Acreditou. Mas Jesus disse que era necessário. Foi necessário eu passar na casa, foi necessário eu ir lá na casa da Leni, foi necessário eu ir lá na casa da Ivene, foi necessário eu ir lá na casa do Aldo, foi necessário, é necessário, amém? Essa necessidade, irmãos, aí eu fico vendo, ai de nós, se Jesus não tivesse visitado essa Samaria, que somos nós, esse lugar que nós estávamos, ai de nós. E eu fico vendo que nessa vida dessa mulher havia um decreto de fracasso, um decreto de derrota, um decreto ruim na vida daquela pessoa, de ser excluída, como também havia um decreto de derrota, um decreto de fracasso na nossa vida, um decreto de morte na nossa vida. Havia isso também, mas Jesus resolveu o quê? Visitar a nossa vida. Você é grato por isso? Quantos são gratos por isso? Diga amém. Aleluia. Às vezes você vê hoje assim, as pessoas, né? Às vezes na igreja aqui, a gente olha assim, um irmão, a gente olha o Marquinhos e fala assim, nossa, Marquinhos tão bem e tal, mas você não sabe quem foi o Marquinhos no passado. Às vezes você olha as pessoas na igreja tão bem arrumadinho, nossa, mas tão certinho aqui, você não tem noção do que era aquela pessoa. Quando você pensa assim, só Jesus na causa. Quantas pessoas que falam assim, é só Jesus para libertar essa pessoa, é só Jesus para fazer um milagre na vida dessa pessoa, e você foi esse milagre, amém? Você foi esse milagre. Então eu fico vendo assim, que só você sabe, só você sabia o que passava na sua alma, só você sabia que você estava indo num lugar, você pensava, eu vou nesse lugar aqui, você estava indo num caminho que não ia levar você a lugar algum, mas você estava ali, perdido. Agora você imagina, né? Um homem chamado Jesus vai ali em Samaria. Um homem chamado Jesus vai ali, fala, eu vou separar a Leni aqui, mesmo nessa rua aqui da Perereca, eu vou separar ela nasceu aqui com dificuldade aqui, mas eu posso fazer algo na vida dela, e vai chegar um momento, que eu vou ter esse encontro com ela, e depois desse encontro, se ela crer, vai ser uma bênção na vida dela. Eu vou cumprir o meu propósito na vida dela. Está entendendo, irmão, como é que é a coisa? E Jesus hoje também está aqui para fazer esse milagre na sua vida, na sua casa, na sua vida emocional, em todas as áreas. Quantos recebem, diga amém. Basta você crer. Basta você crer. Deus, irmãos, porque Deus, Ele quer nos surpreender. Deus surpreende. Tem umas pessoas assim que você olha e você fala assim, nossa, Deus vai ser uma bênção. Essa pessoa ela é muito boa, ela vai romper. E não rompe. Aí alguém você fala assim, poxa vida, essa pessoa aqui vai dar em nada. Ela que rompe, porque Deus surpreende. Deus é aquele que surpreende. E eu vejo que aquela mulher ia todos os dias buscar água. Todo dia aquela mulher estava buscando água, ao meio-dia. Aí chega aquele dia, sol quente, porque a hora certa de pegar a água fresquinha, a água limpinha, quem já pegou água de poço sabe disso, que a hora de manhã, já desceu, tudo está limpinha a água, aí vai lá com aquele balde, e pega aquela água assim, limpinha, fresquinha, geladinha. As mulheres iam 6 horas da manhã, mas aquela mulher não podia ir. Com certeza eu fiquei pensando, eu acho que ela já tentou, eu creio, irmãos, que ela tentou ir algumas vezes. No meu entendimento, eu creio que ela pensou, eu vou, mas ela escutou muita coisa. Já vem aquela ladrona, aquela ladra de marido,
né? Já vem aquela sujeitinha. E às vezes algumas até agredia, porque com certeza talvez ela pegou algum marido que não era dela, porque tanto que a gente vê aqui o texto, ela tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. E quem sabe os outros 5 também foi nesse estado. Então ela falou, para evitar a fadiga, vou evitar a fadiga, vou evitar os problemas, eu vou meio-dia. Então todos os dias ela estava ali. Todos os dias ela estava ali naquela luta. Ela nem imaginava, irmão, nem imaginava. Ela chegava, pegava o cântaro dela, pegava aquele baldinho e ia lá e pegava. Mas só que aquele dia ela chegou com aquele cântaro dela, de longe ela viu um homem lá. Assentado, Jesus tinha chegado. Jesus tinha chegado naquele lugar. E eu achei interessante que, fiquei pensando, poxa vida, se Jesus estava cansado, no texto fala que Jesus estava cansado. Aqui, ó. Ele estava cansado. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte. Ele estava cansado. Irmão, eu fico imaginando, gente, se Jesus estava cansado em 2 dias de viagem, ou 3 dias para chegar, e ele não, para chegar lá na Galiléia, porque o alvo dele não era ficar lá em Samaria, ele ia continuar, ele ia seguir à frente. Ele estava cansado. Imagina aquelas pessoas que faziam a volta para chegar lá na Galiléia, chegar mortinho, né? Você já estava cansado. E ele estava ali cansado. Mas Jesus, ele é tão tremendo. Você vê que Jesus, quando ele quer falar com alguém, irmão, ele tira tudo quanto é empecilho na nossa frente. Jesus falou para os discípulos antecipadamente, falou, olha, vocês vão buscar comida. Busca lá comida. Jesus, deixa eu ficar com o senhor. Não, eu preciso ficar só. Eu tenho uma conversa com alguém, mas é só eu e ela, mais ninguém. Vai chegar esse dia, irmão, que às vezes Jesus vai tirar muitas pessoas, até abençoadas da sua vida, até que segue junto com você, mas ele vai querer ficar com você sozinho, tratar com você sozinho. Jesus, ele só andava com os discípulos, notou? Mas essa hora Jesus falou, vou descartar, vou deixar, porque eles não vão entender, eles não vão compreender, porque eu vou aproximar dessa mulher e eles vão fazer o que? Eles vão me julgar, que ele não está preocupado com o julgamento deles não, mas eles não vão entender, eu vou evitar que eles pequem, vou tirar eles daqui. E eles foram, e a Bíblia diz que encontrou aquela mulher, encontrou Jesus, de repente ele encontra ali, aquele homem sentado. Irmãos, eu fico imaginando, 2 dias antes, aquela mulher foi naquele poço, buscou a água. 1 dia antes, ela foi lá, buscou a água. Mas nesse dia, ela não tinha noção, presta atenção que eu vou falar. Ela não tinha noção no mundo espiritual o que estava acontecendo. Enquanto ela estava indo lá nesses 2 dias, o mundo espiritual estava se movendo em favor dela. Amém? Estava se movendo. Ela achou que ali ia ser um dia normal, um dia que ela ia pegar novamente. Ontem eu encontrei, cadê o Lucas? Lucas Preto, saiu? Está lá dentro? Está por aí? Aham, peguei ele, né? Chama o Lucas Preto aqui. Eita! Lucas Preto, vem aqui. Pastora lhe chama. Eita. Amém? Pode ficar aí, é só para você sentar mesmo. Mas pode, senta aqui na frente. Aqui na frente. Gente, foi sem querer, porque isso aqui é porque ontem, eu ia dar o exemplo de ontem. A pessoa, como é que o Espírito Santo é bom, né? Eita, Deus te ama, viu? Falei, convém, é necessário que você esteja aqui. Aí o que acontece? Ontem eu estava saindo, né, encontrei com o Lucas.
E aí ele falando, ele estava olhando aquelas casas ali, olhando, eu falei, o que que é, você vai comprar essa casa? Aí ele disse, eu tenho vontade de comprar essa casa, mas é muito cara, né, muito difícil. Eu falei, você não crê que Deus está movendo em seu favor para isso? Hoje você está falando isso, mas o mundo espiritual pode mover em seu favor, e quanto menos você esperar, as portas se abrem e você pode ter essa casa. Amém? Sabe por quê, irmãos? Nós damos, aquela mulher estava dando aqueles passos naturais, o negócio é que a gente dá passos naturais na nossa vida espiritual. Você diz, eu vou na igreja hoje, eu vou para o culto hoje, eu vou cultuar, de passo natural. Só que você não pensou que Deus já estava dando lá os passos dele, pum, pum, para te abençoar. Tem muitos dias, semana inteira, Deus planejando você estar aqui, porque Ele tem algo para fazer na sua vida, tem algo para falar com você. É isso que aconteceu, aquele dia não foi o mesmo dia para ela, porque chega lá, ela encontra o homem pede o quê? Dá-me de beber. O quê? Você, sendo judeu, pede água para uma mulher samaritana? Como isso pode acontecer? Quê? Ele disse, mulher, se você soubesse, quem está te pedindo essa água, né? Você nem imagina quem está te pedindo. Ele ia dar rios de águas vivas, o dom de Deus aqui ia fluir dentro de você. Que você nem imagina quem é que está te pedindo. Isso aí você nunca vai ter mais sede. Aí ela ficou, mas que coisa boa. Aí ela olha como que realmente esse homem está aqui, ele não tem um balde, ele não tem nada, como é que ele ia beber? Eu vou dar. Mas você notou que Jesus não bebeu dessa água? Você pode ler o texto. Em nenhum momento Jesus bebeu dessa água dessa mulher. Sabe por quê? Essa é uma água natural. É uma água que Jesus falou, essa água aí não, essa água aí eu não preciso dessa água. Ele não bebeu. Você viu que também lá na frente, quando você vê lá na frente nesse texto aqui, os discípulos foram comprar comida. O que eles foram comprar? Comida. E você vê que Jesus não comeu nem da comida. Ele falou, Jesus, come aí. Não, eu não quero, a minha comida não é essa comida terrena. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então você vê, irmãos, que Jesus, Ele pega as coisas assim, que a gente dá tanto valor na nossa vida, a gente se apega tanto nas coisas materiais, e Jesus está esperando você, está lá na frente com você, Ele está vendo algo lá na frente, na nossa vida. Irmãos, eu creio que hoje, o mundo espiritual, ele está se movendo em seu favor. Quantos creem nisso? Diga amém. Há um mover dos céus, há um mover de Deus. Cada passo que Jesus dava ali, irmão, em Samaria, eu creio que era um desespero para o diabo. Irmão, cada passo, quando você vai para a casa de Deus, o diabo fica possesso, mais possesso ainda, sabe por quê? Porque fala, vai lá e ela vai ser curada, vai lá e ele vai ser liberto, vai lá, vai ouvir a palavra, vai lá e a mente dele vai abrir. É por isso que ele impede você de ouvir a palavra de Deus. É por isso que ele não aceita. Ele quer continuar, que você continue ali cativo. E eu fico imaginando o desespero do diabo. Meu Deus, eu fiz essa mulher ser rejeitada, essa mulher ser escorraçada. Agora vem Jesus, vai haver uma mudança. O mundo espiritual estava tudo agitado. Porque tem gente que pensa que o diabo sabe o plano de Deus. O diabo não sabe o plano de Deus, irmão. Mas ele sabe que quando Jesus chega, quando Jesus entra numa casa, numa vida, vai haver uma transformação, uma mudança. Ele não sabe qual é, mas ele sabe que não vai ser a mesma coisa. Tanto que essa mulher, ele ficou desesperado. Verdade? Ele ficou, eu creio que esse Satanás, ele ficou terrível. Por quê? Porque
eu tenho certeza, irmãos, que quando Jesus está chegando, as potestades, os espíritos malignos, os demônios, irmãos, eles estribucham. Ele não gosta que você venha, ele não gosta que você serve a Deus, porque Deus tem algo planejado na sua vida. Irmãos, Jesus, ele passou lá em Samaria porque tinha um propósito na vida daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher ia ser uma grande missionária ali naquele lugar. E tinha que pegar justo ela. Mas pastora, quantas pessoas tinham? Mas foi ela. Foi como Deus escolheu Maria para ser ali, para conceber Jesus. Quantas Marias tinham ali naquele lugar? Mas Maria foi escolhida. Ela que foi a bem-aventurada. Ali também eu creio que a mulher samaritana não era a única nessa situação. Mas foi ela. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele vê o nosso coração. Amém? O testemunho tremendo. E ela diz, como, né? Como você pode, sendo judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e as promessas que eu tenho na sua vida, oh mulher, vou te falar, viu? A água que você está bebendo aí, ela não vai saciar a sua sede. Não vai. Então eu vejo, irmãos, que aquela mulher não entendia. Quando Jesus falou, olha, eu vou te dar uma água que você não vai precisar mais ter essa sede que você tem. Ela disse, me dá dessa água. Eu preciso dessa água para que eu não venha mais aqui. Eu não venha mais receber essa humilhação. Porque você acha que ela ia meio-dia, lá ela ia bem, ela se sentia humilhada. Era uma humilhação para ela. Porque nada se compara, que a gente tem, nada se compara com aquilo que Deus quer dar para nós. Nada se compara. Você pode dar tudo, e Deus tem muito mais para te dar. Mas ela precisava de passar por aquela parte lá de Romanos, aquela mente renovada. Por que que tem muita gente que às vezes está na igreja, está servindo a Deus, ali, né, já é salvo, né, tem certeza da salvação, como o pastor Samuel pregou a semana passada, mas ele está vivendo de migalha ainda, vivendo mendigando. Qualquer coisa ele está caindo no vício de novo. Qualquer coisa ele fica mendigando um relacionamento. Isso aí é falta de uma mente renovada. É uma mente que precisa confiar mais em Deus, entregar mais a sua vida a Deus, os seus problemas a Deus. Amém? Entregar totalmente. Porque o que Ele tem, o que Deus tem para nos dar, irmãos, é bem maior do que aquilo que você imagina. Amém? Bem maior do que aquilo que você imagina. Aquela mulher, ela tinha o quê? Só um cântaro. Só ali um cântaro. Só uma botija ali, um baldinho só. Mas Jesus quis dar para ela o quê? Uma fonte. Às vezes a gente contenta, irmão, com tanta pouca coisa. Eu fico vendo tantas pessoas dando cabeçada aqui, se machucando, sabe? Você não precisa disso. Para. Irmãos, para de ser só um frequentador de culto. Eu fico vendo, irmãos, eu não sou contra congresso, eu não sou contra seminário. Amo, sou apaixonada por isso aí. Apaixonada. Mas não adianta, irmão, você querer ficar indo, né, de
10 anos na igreja, tem pessoas que estão muito tempo na igreja, vai em tudo quanto é evento, mas a vida dele continua a mesma. Não adianta você ouvir aqui e acolá, não adianta, né? Adianta é o que você faz com aquilo que você ouve. O que você faz com essa palavra que você está ouvindo hoje, no seu dia a dia? Não é o que você ouve, não. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que gerar o que? Fruto no nosso coração. Não pode ficar só aqui, na mente. Você tem que se jogar, se entregar completamente. Se joga. O negócio é que a gente fica segurando Deus. Não, Deus, eu não vou, porque eu não estou capaz, eu tenho medo. Se joga, irmão. Quinta-feira, a André, hoje ela não está aqui, ela deu um testemunho, né? E aí, pastor Samuel falando aqui dos planos, e ela deu um testemunho aqui que ela falou, não, eu me joguei. Né? Tipo assim, eu fiz uma doideira. Às vezes o que falta em nós é isso. É se jogar, falar, Senhor, toma minha vida. Fazer mais nada, agora é o Senhor que vai cuidar. Controla a minha vida, vou entregar. Tem gente que fica buscando um segredo, uma fórmula mágica. Irmãos, é isso que é o segredo. O que o Aldo falou aqui? Entrega teu caminho. Entrega o teu caminho. Você tem entregado a sua vida? Entrega e confia. É o que muita gente não faz. Ele nem entrega e nem confia. Aí fica batendo cabeça. Você tem que entregar, entrega completamente, se joga diante, deixa Deus, né, fazer o negócio, irmãos, que a gente tem um problema sério, que chama-se negar a si mesmo. Esse negócio de negar a si mesmo, pega pesado na nossa vida. Negar o eu, irmão, é muito difícil. A gente se recusa a negar o eu. O nosso ego, irmãos, olha, às vezes tem uma mania, o ser humano tem uma mania de ser autossuficiente. Esse é que é o problema sério. Deixa de ser autossuficiente, achar que você pode tudo, você vai fazer. Não, nós não somos autossuficientes, não. Deus é que está no controle, deixa Deus assumir o controle. É Deus, irmãos. Eu estava vendo uma palavra de um pastor, eu falei, eu vou ouvir essa palavra bem profunda e vou estudar essa palavra, ele falando do shalom. Quem já ouviu esse negócio do shalom? O que é o shalom? Shalom é paz. O que é você viver uma vida no shalom? É você viver o quê? Uma vida em ordem, uma vida que está tudo no lugar, e uma vida que não tem nada quebrado. Vocês me entenderam? Isso é uma vida de shalom, de paz. A sua vida, tudo em ordem. É tão bom, irmão, você chegar na igreja e está tudo em ordem. Já pensou se você chegasse aqui, as cadeiras estavam tudo bagunçado? Estava tudo de cabeça para baixo. As luzes desligadas. Você chega lá no banheiro, não tem água, não tem luz. Não tem vaso. É uma desordem. Mas o shalom de Deus é o que? É ordem. O que é tudo no lugar, irmão, é melhor. Você vê aqui, está aqui, ó, o guardanapo no lugar. Aqui está o copo no lugar. Aqui. Agora, se coloca isso aqui. Está fora do lugar. Como é que Deus vai fluir? Para fluir tem que estar o quê? Tudo no lugar. Não existe coisa melhor no mundo que estar tudo no lugar. No lugarzinho certo. É tão bom, né? Você chegar lá, abrir sua gaveta e ver o lugar do prato, abre lá o lugar do copo. Você vai lá, vou pegar minha calça, está lá. Pegar um vestido, está lá no lugar certo. A sua casa não está uma desordem. É isso que Deus quer na nossa vida.
E a vida daquela mulher estava o quê? Estava uma desordem, estava uma bagunça, estava tudo, relacionamentos quebrados. Tudo quebrado na vida, emoções quebradas. Estava tudo quebrado. Mas Jesus diz o que para ela? Dá-me de beber. Eu quero te dar uma água, que você não vai ter sede de novo. Que você não vai precisar de ficar batendo cabeça aí, procurando um e o outro. Eu quero abrir a mente, né? O propósito de Deus era o quê? Fazer aquela mulher o quê? Uma grande missionária. Mas tinha que fazer o quê? Trabalhar com ela, conversar com ela. Nós precisamos o quê, irmão? Deixar Deus moldar na nossa vida, trabalhar. Amém? Porque não é do seu jeito. Aquela mulher, ela quando o filho falou, olha irmão, se você soubesse, ela ainda estava no nível o quê? Natural, material. Eu não vou mais precisar de vir pegar essa água, eu não vou precisar mais de vir nesse sol. Ela ainda estava falando, não é bem isso, a água que eu estou te dando é diferente. Essa água que eu estou te dando, você não vai tornar, ela disse aqui no versículo 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precisa mais vir buscá-la. Olha o egoísmo, né, que a gente tem. E disse Jesus, o que Jesus falou? Agora eu vou entrar, porque até aqui estava falando de água, até aqui estava falando de coisas materiais, agora chega aqui, ele falou assim, você quer essa água que não vai precisar mais? Vai lá e chama o quê? Teu marido e vem cá. Ela disse o quê? Não tem marido. Ele disse, é verdade, você não mentiu não, porque o que você tem, não é teu. Irmãos, aí começou a mudança, porque ela viu ele como um profeta. Primeiro ela estava vendo ele como um simples judeu, agora ele está vendo ele como um profeta. Vejo que tu és profeta, como é que você sabe disso tudo? Mudou o diálogo. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, você vê quantas pessoas, às vezes, Deus já falou, foi usado, e Deus falou com você, e você falou assim, poxa vida, Jesus, só Jesus sabia disso. Eu vejo que Jesus me conhece, porque às vezes a gente tem uma ilusão, né, de achar que Deus não sabe o que você está fazendo errado na sua vida. Deus sabe, irmão, Deus sabe. Deus sabe sim. Não, Jesus sabe. Ele sabe. Lá na internet, nas madrugadas, Ele sabe. Ele sabe tudo, irmão. Lá no seu trabalho, Ele sabe. E às vezes a gente acha que não. E ali eu vejo que aquela mulher, ela falou, poxa vida, o Senhor é um profeta, e ficou toda empolgada ali naquele momento. Aí ela disse, olha, você tinha 5, e disse, mulher. Aí ela começou a falar, Senhor, vamos mudar de assunto? Aí já entrou no espiritual. Eu sei que o Senhor é profeta, qual é o lugar certo para me adorar? Ela já mudou. É aqui no monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Tal. Jesus fala para ela, não, nem nesse monte, nem no outro Jerusalém. Mas Deus está o quê? Procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, você pode adorar onde for. Você já adorou no banheiro, tomando banho? Você já adorou? Não, pastora, eu estou lá no banheiro. Adoro, irmão. Gente, é o melhor lugar de adoração. Porque você olha aquela água ali, você fala, águas vivas, flua essas águas dentro de mim. E aí você fala em línguas, experiência tremenda. Você está dirigindo e começa a cantar, louvar a Deus, glorificar, adorando a Deus em todos os lugares. Mas eu estou fazendo comida, adora fazendo comida, não murmura fazendo comida, adora, amém? Está lá lavando roupa, né? Oh meu Deus, aleluia. As mulheres hoje é muito sortuda, meu Deus do céu, elas pegam tudo na máquina. No meu tempo não era na máquina, era no tanque. É no tanque. Mas aleluia, porque eu tenho sabão para lavar, porque eu tenho água para lavar. Glorifica a Deus, amém? Dê glória a Deus por tudo, irmão. Dê glória a Deus. Meu Deus, vou fazer comida de novo. Meu Deus, eu estou numa preguiça. Dê glória a Deus que você tem comida para fazer, porque o dia que você ficar assim,
nada para fazer na sua casa, você vai murmurar. Então larga de preguiça e faz comida. Só isso. Amém? Então, irmãos, é isso aí. Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus, Ele conhecia aquela mulher. E ali, irmãos, Deus tocou, Jesus, Ele tocou naquilo que é intocável. Jesus, Ele gosta de fazer essas coisas, né? A gente precisa se expor. Hoje, o que eu quero orar por você? Eu quero que você exponha a sua dor para Deus. Aquela mulher teve que se expor a sua dor. Jesus, Ele nunca, irmão, esconde a nossa dor. Você lembra daquele homem da mão ressequida? Ele estava lá no cantinho, lá na sinagoga, ele estava lá no cantinho, Jesus chamou ele lá no cantinho, falou, vem cá. Ele disse, eu? Aí olha para trás, vem cá, eu? Quem que você é que está? Não, é você mesmo. Eu? Nossa, eu? Vai me descobrir. Aí o que Jesus chega para ele e fala assim, estende a sua mão. É isso mesmo que Jesus queria ver. Mostrar a deficiência. Às vezes a gente quer mostrar, você quer muito forte, muito poderoso, que não tem defeito, e tem, irmão. De repente você tem uma mão ressequida, que ninguém vê. Você fica lá no cantinho, no seu cantinho. Mas você está lá com aquele defeito. Você está lá com aquela debilidade. Só que dói, né? Dói. Mexer com aquilo que... Olha, ela tinha muito uma humilhação, sentimento de rebaixar, ela sentia-se rebaixada, mas Jesus falou, não, eu quero mudar a sua vida daqui para frente, você não vai precisar de relacionamento, você precisa só de beber essa água. O dia que você beber dessa água aqui, ó, acabou o problema. Irmãos, a gente tem que se abrir. Tudo que dói na nossa vida, irmãos, eu fico vendo assim, Zaqueu, ele tinha uma vida toda torta, mas Jesus chamou Zaqueu, vem cá, desce depressa, porque eu vou na tua casa hoje. Zaqueu foi, e o que houve naquela casa? Salvação, amém? Vai haver salvação na sua família também, vai haver salvação para o seu casamento, vai haver salvação para a sua vida financeira, vai haver salvação para a sua alma, para as suas emoções. Vai haver salvação, você crê nisso? Diga amém. Agora, onde é que você vai adorar? Adora o Senhor. O que falta em nós, o que é adorar? Mostra a dor. Às vezes a gente está o quê, irmãos? Numa vida tão no automático. Nós estamos na vida no automático, assim, a gente vem para o culto automático, né? Vem para o culto ali, sai do mesmo jeito, não. Aquela mulher, ela entrou num processo de adoração que ela saiu o quê? Curada. Quantos vão sair curados aqui? Diga amém. Amém, porque Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai fazer algo novo. Mas você precisa o quê, irmão? Você precisa de uma mente renovada, você precisa de dar o seu culto racional, você precisa de ali sua mente precisa dizer, eu estou aqui. Você não vai levantar a mão porque eu estou pedindo para você levantar a mão, você não vai cantar porque o Vitor vai cantar aqui, você vai ter que cantar, você não vai orar porque eu estou falando, vamos orar, você vai fazer isso, você vai glorificar a Deus, sabe por quê? Porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, amém? Aleluia. Não é nada no automático, irmão, não é nada no automático, aleluia. A gente tem que ser assim, a gente precisa ter uma atitude de gente curada. Tem gente que não tem atitude de gente curada na igreja. Não cantou o canto que eu queria, eu não toquei hoje, eu toco bem melhor do que fulano, eu canto bem melhor do que fulano. Deus não está procurando isso não. Competição gera o quê? Divisão. E não é isso. Jesus, o que Ele fez quando Ele viu aquilo? Ele, deixou para trás. Comparação, começa a comparar. Nossa, a minha liderança é bem melhor. Jesus deixou. Está entendendo? Não é isso. Hoje o que você vai fazer? Pedir a Deus, Senhor, eu venho para o culto aqui, eu me entrego por inteiro, né? Eu me rasgo por inteiro, na adoração, no louvor, na guerra espiritual, me lanço,
Irmão, quando eu venho para adorar, quando eu venho para o culto, eu venho para adorar, eu venho para me extravasar. Você tem que se desarmar, irmão, lançar, né? Quando você entra assim, irmão, quando você tiver essa convicção, como essa mulher teve, a atmosfera mudou tanto, que quando ela deixou o cântaro dela, a limitação dela, ela deixou, ela disse: fica aqui limitação, porque eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer. E ela chegou: vem cá ver, tem um profeta, e ela disse: você é o Messias? Ele disse: sim, eu sou o Messias, eu preciso saber se ele vem mesmo. Você está falando comigo, eu sou o Messias. Uau, eu vi, ele é profeta, ele é o Messias. Eu vou falar: venha, vamos lá. E a Bíblia diz que aquela cidade, ela foi em direção àqueles homens, àquele povo, e eles foram a Jesus por causa dela. Aí você pensa assim: será que ela mudou de roupa? Ela foi lá, vestiu outra vestimenta? Não, ela foi do mesmo jeito, irmão. Sabe o que mudou na vida dela? O que ela falava, o que saía de dentro dela. Tem muita gente que no exterior tem uma santidade pura, mas quando abre a boca, irmão, misericórdia, só sai coisa negativa, só sai coisa ruim, só sai coisa que para baixo. Não adianta nada ter aquela postura religiosa. É o que sai da tua boca. Tanto que aquela mulher, ela saiu de lá e se tornou uma missionária. Por quê? Porque ela deu lugar para Deus. Ela deixou que aquelas águas vivas fluíssem de dentro dela. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos orar nessa noite. Deixa tudo no altar. Irmãos, eu sei. Aquela mulher, ela sabia o que Jesus fez na vida dela. Assim também como eu sei o que Jesus fez na minha vida. Você sabe o que Jesus fez na sua vida. Você sabe quem você era. O que Jesus fez. Quando Ele entrou na sua vida, quando Ele entrou na sua Samaria. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Jesus, Ele quer que você esteja mais perto dEle, mais perto. Você viu que quando João, o discípulo do amor, ele só ficava pertinho de Jesus. Irmão, você pode estar num frio que for, você chega perto de alguém, você se aquece. Tem muita gente que está com a coberta separada de Jesus há muito tempo. Ele está passando frio. Junta as cobertas. Se aquece. Tanto que João, quando Jesus estava sendo crucificado, Maria, sua mãe, estava ali chorando, ele disse: João, eis aí tua mãe, cuida dela, porque estava lá perto. Jesus quer você perto dele, amém? Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Talvez você esfriou, né? Na fé, está sem força para orar. Irmãos, de tempo em tempo acontecem essas coisas. Isso é um problema, uma necessidade, uma luta que você passa, mas não fica longe não. Talvez Deus quer que você tenha esse aconchego, essa busca, né? Talvez Ele vai pedir para você, peça para Ele: Senhor, eu quero uma unção na minha vida. Falar em línguas, renovo. Quanto tempo que você não fala em línguas? Os dons espirituais, irmãos, os dons estão aí. Busca os dons. Fale: Senhor, eu quero ser útil na tua obra, eu quero os dons. Não é só dom de cantar, não é só dom de tocar, profetizar, dons de maravilha, dom de cura. Pede. Daquele que pede, recebe. Daquele que bate, vai abrir. Amém? A Bíblia fala isso. E ela encontrou um renovo na vida dela. Deus quer te renovar. Amém? Às vezes você tem que conhecer Ele por completo. Talvez você tenha conhecido Jesus, Deus hoje ainda, como Jeová Jiré, como Deus que
provê todas as coisas. Ah, Deus me deu carro, Deus me deu casa, Deus me deu moto, aleluia. Você conhece Deus, mas conhece outro. Talvez você estava passando por uma guerra, você conheceu o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Você conheceu, mas conhece Deus pela totalidade. Amém? Deus completamente. Mas para isso, você tem que deixar o quê? O seu cântaro, a sua limitação. Porque um cântaro não comporta o que Deus tem para você. Amém? Não comporta. Feche os seus olhos. Adore a Ele agora. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, vem, Senhor, toca nas nossas vidas.